Olá, boa noite, Pastor Lucas Reis deste lado, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, ao nosso podcast Pode Pôr Fé, mais um episódio que nós estamos aqui e agradecemos a parceria, a paciência de você aí do outro lado, sempre está curtindo, comentando. Hoje eu estou tendo o privilégio de conversar com o pastor Tiago Silva, ele que é pastor presidente da Ipsali, e nós vamos conhecer um pouco da sua história e do seu testemunho. Antes, porém, eu gostaria de pedir a você, gentilmente, que compartilhe para o maior número possível de pessoas aí no seu WhatsApp, nos grupos da sua família, do seu trabalho, dos seus colegas, e diga para eles, tem um bate-papo edificante começando e você precisa assistir esse bate-papo. Siga-nos também na nossa página do Instagram. Corre lá, siga-nos pelo Instagram, sempre um corte edificante, sempre ali uma mensagem para o seu coração. Boas-vindas a ele, pastor Tiago, a paz do Senhor, seja bem-vindo, alegria tê-lo. O meu pastor Paz, é um privilégio poder estar aqui com o senhor. Veja que o senhor está trazendo os pastorzão da cidade aí. Quando eu recebi o convite, meu coração se encheu de alegria. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui. A cada ouvinte, que Deus em Cristo abençoe. A nossa expectativa é para que aquilo que nós temos, aquilo que recebemos de Deus, que possa edificar pessoas através dessa troca de ideia. Muito bom. Pastorzão, conta pra gente aí, conheceu a Cristo como? Nasceu num lar cristão? Então, nós já nasci num lar cristão. Minha mãe, meu pai, quando eu nasci, já eram evangélicos, né? Já congregava na Assembleia de Deus. Eu sou assembleiano. Sete Lagoanos? Sete Lagoano, assembleiano, canela de fogo. E meu pai, embora a história é o seguinte, ele veio da macumba, né? Conheceu minha mãe. Ambos aceitaram Jesus na igreja presbiteriana renovada, né? Que nem tem ela aqui mais, tem ela em Contagem. E Deus até me deu o privilégio de ministrar lá um tempo atrás. E aí a nossa família entrou para o cristianismo através dessa convenção do meu pai, em um culto numa praça, um culto ao ar livre, uma caixinha amplificada, ele ouviu a mensagem, aceitou Jesus, e daí quando eu nasci, eu já nasci já no berço evangélico. Eu costumo dizer que eu tenho 34 anos que eu sou pastor, né? Que é a minha idade, é desde o ventre, né? Aí a gente está aí fazendo aquilo que Deus nos chamou para fazer e 100% então, vamos lá. Seus pais presbiterianos. Sim. E a sua trajetória foi na presbiteriana, não? Não. A conversão dele foi na presbiteriana renovada. Tá. Embora recebeu o nome presbiteriano, é uma igreja bem fervorosa, aqui da cidade. Aqui teve a família do Valdemar Rodrigues, é parente deles, o pastor, esqueci o nome do pastor de BH. Então, aí, mas quando eu nasci, já estavam congregando na Bleia. Na Assembleia de Deus. Já Assembleia de Deus, essa questão de missão e madureira, né? Missão. É missão. Maravilha. A minha família congregava missão. E essa questão do chamado pastoral, como é que foi que aconteceu na sua vida? Você já cresceu, prega desde quando? Então, o que acontece? Eu sempre achei bonito, né? Na nossa época de criança, os pastores andavam com aquela pasta quadrada, aquele paletó que passava as mangas, mas só quando subia no altar, aquela eloquência, aquela pegada, aquele estilo, isso aí chamava muita atenção da gente. Né? Eu, particularmente, eu brincava de ser pastor. Lá em casa, eu pregava para minha mãe, nós tínhamos o nosso culto lá, e eu pregava, eu que era o pastor da igreja lá de casa, porque eu sempre sonhei nessa trajetória. Aí as coisas foram encaminhando para isso, né? Por mais que a gente tenta fugir daqui, fugir dali, a gente acaba voltando para o propósito de Deus, para o eixo. Aos 15 anos de idade, eu conheci as drogas, fiquei envolvido nela durante um tempo, e quando eu retornei para a igreja, rapaz muito vergonhoso, muito tímido, eu lembro que uma madrugada, a gente voltando, depois de 3 dias fora de casa, eu olhei para o céu 4 horas da manhã e falei com Deus assim, que se ele me libertasse, eu iria pregar a palavra. E Deus achou graça naquilo. Os anos se passou, casei, tivemos a nossa filha hoje, Ana Clara, de 14 anos, e a gente voltamos a congregar e as coisas foram acontecendo até chegar
ao ponto de hoje estar pastoreando. Pregar a palavra também tem praticamente o mesmo tempo de pastor. Foi tudo muito rápido. Pastor, o senhor tocou num ponto interessante. Como que alguém que nasceu num berço cristão se envolve com as drogas? Pastor, um dia eu ouvi uma frase, achei muito interessante. Deus não tem neto, né? Deus tem filho. E por várias vezes a gente está na igreja acompanhando os pais, mas nunca esteve na igreja, ou nunca esteve envolvido da forma que deveria ser. Isso aí eu acho que tem que ser muito até apregoado, até para os nossos jovens. A minha oração para a minha filha não é para que ela vá na igreja, é para que ela ame o Senhor. Porque para segurar um jovem na igreja é só se ele amar o Senhor literalmente. E eu estava na igreja, eu ia para a igreja, eu tocava bateria na igreja, eu participava dos grupos, participei do grupo de crianças, participei do grupo de adolescentes, participei do grupo de jovens, mas eu fui conhecer Cristo mesmo, foi quando eu voltei. Embora batizei pelas águas, participava de todos os conjuntos, mas fui conhecer a Cristo depois que eu voltei das drogas, que aí eu fui realmente saber quem era esse Jesus. Porque antes eu estava acompanhando minha mãe, acompanhando meu pai, né? Graças a Deus por isso, porque ficou registrado muita coisa na minha cabeça, mas eu nunca me envolvi na vida da igreja de coração, de corpo e alma, sempre distraído, sempre desligado e nunca conectado. O que foi assim marcante que o senhor definiu? Encontrei Jesus e conheci ele mesmo no seu retorno. Na verdade, foi um todo, né? Eu lembro que nós estávamos orando no monte. Logo quando eu estava lutando para voltar, orando no monte, pedindo a Deus para que me libertasse. E em uma oração, eu pedi a Deus, me liberta, me tira das drogas, me livra das drogas, me dá força para continuar. Eu senti uma voz falando dentro de mim. Acho que foi a minha primeira experiência, foi ali. Uma voz falando dentro de mim assim, você já está livre. Aí que eu fui aprender a lidar com a abstinência, ansiedade, aí que eu fui aprender a lidar com isso. Então dali eu percebi que eu tinha um amigo que eu poderia contar com ele, que ele estava para me servir a qualquer momento. Aí as coisas começaram a mudar. Aí já criou um outro rumo, já criou um outro norte, aí as portas foram se abrindo espiritualmente falando. Foi outro nível. Aí o senhor veio, conheceu Cristo, casou, teve filha. Sim. E essa questão da Ipsali, é Igreja Pentecostal? Santuário da Libertação. Santuário da Libertação. Isso. Como é que foi essa questão? Porque tem muitas pessoas que filhos acabam recebendo, né, por hereditariedade, mas Deus não tem netos, é muito bom saber disso. É muito bom frisar isso, mas acaba ali, tá numa família sacerdotal. Sim. E acaba sendo geracional. No seu caso, não foi. Não, nós não temos na nossa família. Eu sou o primeiro pastor da minha família. Né? Em nome de Jesus vai ter outros, mas eu sou o primeiro pastor. Abriu a porta. Nós não recebemos. Isso eu até costumo dizer quando alguém me pergunta sobre crescimento geográfico. Crescimento da igreja geográfica. Porque diante de Deus, as igrejas, o maior crescimento é aquela que cumpre o seu propósito. Então pode ser muito grande, mas se não cumprir o propósito, sim, ela não é uma igreja pequena. Então geograficamente somos pequenos. Mas por quê? Por causa disso aí. A gente não herdou e eu não tive alguém que, dentro da minha família, que me ensinasse a forma de fazer. Então, a Ipsali nasceu, literalmente ela nasceu do coração de Deus, foi colocada na nossa mão com pouquíssima experiência, quase nenhuma. Eu lembro um dia que eu conversando na porta de sua casa, o senhor falou comigo assim, eu não esqueço disso mais nunca, eu falei assim, a partir de agora o seu estilo de mensagem muda, porque você vai passar a ser um pastor, presidente. E é uma mensagem diferente de um pregador itinerante, porque a nossa maior preocupação Sim. é com o ensino. Isso ficou muito registrado, nem sei se eu lembro disso. Lembro, não. Ficou muito lá na Avenida Dalto, ficou muito registrado isso no meu coração, sabe? E literalmente assim, quando nasceu a igreja, a gente erramos demais para chegar até aqui, como também acertamos. Vimos a mão de Deus em várias formas e várias maneiras. Começou, posso falar? Fica à vontade. Começou quando nós congregávamos numa igreja e a minha tia, o nome dela é Heloísa,
Eu chamo ela de missionária, Heloísa. Ela nos chamou para fazer uma visita na casa dela, Rua Angélica, ali no bairro do Carmo. E a gente foi. E quando nós chegamos para fazer essa visita na casa dela, tinha umas 15 pessoas na rua. Ela colocou uma mesinha, uma lâmpada, uma garrafinha com água. E o pessoal veio trazendo cadeira de casa. A igreja não nasceu, eu saí daqui para me abrir uma igreja ali. Não. A gente foi para essa visita, chegou lá as pessoas na rua com cadeira. Eu lembro que eu estava com a caixa amplificada no porta-mala, playback. Coloquei muito vergonhoso, eu não pregava, é minha esposa que pregava. No primeiro ano da igreja, eu tinha vergonha até de abrir a boca. E eu ministrava o louvor com playback e em seguida ela pregava. Esse foi o primeiro. No outro dia, alguém pediu, as pessoas foram pedindo na casa, tudo ali nas mediações do bairro do Carmo, as pessoas foram pedindo na casa. Foi dando 20, 30, 40, 50 pessoas na rua. Pastor, era um movimento assim, dava 7 horas. As pessoas começavam a sair das ruas com a cadeira, levava a cadeira dele sentar, cara. Levar era uma coisa de louco. Eu assustei quando eu vi todo aquele movimento que a gente nunca esperava. Então, foi assim que aconteceu. Não projetamos, não arquitetamos, não escrevemos como seria. E quando assustou, a gente já estava precisando de um lugar, ficando perigoso para criança. A Rua Angélica, ela dá acesso ali à perimetral com a Novo Mundo. Então, os carros transitando era demais, então a gente precisou de alugar um espaço na época. E abriu lá, e inclusive lá no bairro do Carmo, o primeiro culto foi o senhor que pregou também. 2016, rapaz, eu não me lembro. Era onde ali no bairro do Carmo? Na Rua Gerânio, na Rua do Porto de Saúde do Manoa. Ah, me lembro sim, me lembro. O pai de pastora Márcia estava de joelho orando. Isso, um bequinho, era um bequinho, eu me lembro, muito pequena. Sim. Rapaz, muito tem pequena. Quantos anos isso? 2016? Isso, 2016, nós estamos chegando para 9 anos. O primeiro culto da IPSAR foi 7 de maio de 2016, no Cidade de Deus, eu não sei porquê. A gente abriu Cidade de Deus, não ficou um mês lá e viemos para o bairro do Carmo, porque o público tava do bairro nosso era aqui do bairro do Carmo. E assim nasceu, embora sonhar sempre em pastorear, eu acho que Deus sabe como trabalha com o senhor, comigo, com cada um. E sabe que se fosse para planejar, arquitetar, eu ia fugir. Porque é tamanha responsabilidade. E quando eu assustei, eu já estava envolvido, as coisas já estavam acontecendo, eu não sabia lidar com nada ainda, para mim estava sendo tudo muito novo, aquela novidade, aquele momento alegre de um começo de igreja. E a gente chegou e nós estamos aí para 9 anos esse ano. Geograficamente falando, a gente ainda é pequeno, mas um propósito que Deus colocou no nosso coração. É um processo de consolidar, um processo de aprender, né? Pastor, nós estamos passando por muito aprendizado. Quem é a persona? Qual que é o público dos membros que te acompanham? Sou um pastor jovem. Sua igreja totalizada por jovens, como é que é? É mais jovem. É mais jovem. É mais jovem. Podemos falar aí de 85% a 90% de jovens. Lá tem meu pai e minha mãe, que eu acredito que são os mais anciãos, sabe? Mas minha mãe tem um espírito de jovem. A pegada dela é muito animada, quer estar na igreja todo dia. É igual a gente, é viciado na igreja. Entendi. Viciado. E de desafios? O senhor teve algum desafio? O senhor falou que veio, né? Não sei qual foi o seu nível de aprofundamento nas drogas, porque desencadeia um monte de coisa, né? O diabo vai escravizando e desencadeia um monte de coisa. Existe um certo preconceito, não sei se o senhor passou por isso, de pastores jovens que vêm desse mundo. O senhor sofreu isso? Pastor, eu acredito que o começo seja o maior problema que a gente passa, seja o descrédito. Certo? Eu acho que o começo ali do ministério, as pessoas acham que você é só mais um desse movimento pentecostal que abre uma igreja hoje, enche de, né, igual o povo fala que os pentecostais gostam de pano, né? Enche de pano a igreja e fica lá um ano e meio e depois ele vai embora e fecha. E você superar esses primeiros tempos, depois de um tempo as pessoas dizem que você quer uma coisa séria. Eu acredito que seja o maior desafio é o descrédito. É só mais um,
ninguém vai dar muita atenção, esse aí daqui a pouco passa, isso é uma onda, isso é uma alegria que ele tá, é porque acabou de sair das drogas, mas daqui a pouco ele... Teve gente que chegou a falar na época, né? Isso aí é um tempo, daqui a pouco vamos ver até o tempo que vai ficar. Né? Até igual Paulo, né? Vamos ver até o tempo que vai inchar com essa picada dessa serpente. Só que a gente tem superado a cada dia. Né? Não estamos aonde queremos, mas já saímos de onde estávamos. Já saímos. Igual eu costumo dizer que pastorear é chamado. Sim. Mas crescer é um sonho. Todo mundo quer crescer. O senhor, o podcast quer crescer, o pastor A quer crescer, o grupo de louvor tal quer crescer, o ministério de dança tal quer crescer. Então a gente também quer crescer. Mas a gente está cumprindo um propósito e claro que na expectativa é realizar um sonho e superando cada dia os desafios, os limites, as barreiras. Eu acredito que a maior barreira, a maior dificuldade minha, pessoal, uma experiência pessoal minha, eu acredito que a minha maior dificuldade foi comigo mesmo. Eu digo em questão de identidade. Para você saber quem que você é. Eu não estudei para pastorear. Eu acredito que isso é até um espaço, né, para falar. Acho que a gente deveria estudar muito, né? Mais do que estuda. O próprio Cristo mesmo foi 3 anos e meio de ministério e com um tempo no oculto. E é necessário o aprendizado. É necessário aprender, é necessário se estruturar primeiro. E para você se conhecer. Quando o próprio Deus aparece na sarça para Moisés, ele fala algo muito interessante com Moisés. Ele diz: eu sou o Deus de teu pai, Abraão, Isaac e Jacó. Estava falando da identidade de Moisés. Antes de enviar ele para o Egito, tratou na identidade dele. E os primeiros anos do ministério, o meu maior problema foi a minha identidade. Eu não sabia quem eu era, não sabia onde eu queria atingir, eu não sabia o estilo de pregação que eu tinha, eu não sabia pregar. Pensa num pastor que não sabe pregar. Quem pregava era Márcia. Eu morria de medo de pregar. Morria de medo. Tentava imitar as pessoas. Quem nunca, né? Sim. Num raio de 5 quilômetros. Aonde estiver um demônio alojado. Eu dou a esses demônios. Quem nunca imitou? Mas aí é frustrante. Mas o bom é que você vai se descobrindo. Então a minha maior dificuldade foi a minha identidade. E como é que o senhor se descobriu? Você se encontrou? Como que foi isso? Mediante as muitas frustrações. Eu lembro que a igreja era no bairro do Carmo, como eu te falei, e nós chegamos a fechar a igreja. Devido a algumas coisas, nós ficamos... Na verdade, não era para nem abrir mais. Nós chegamos a fechar, entreguei o espaço lá, coloquei os móveis da igreja lá em casa e recebi um convite para pregar numa casa. Quando eu cheguei nessa casa, eu ministrei a palavra só para a família. Eles faziam uma reunião só para a família, me convidou, ministrei a palavra e no final um rapaz perguntou, o nome dele é Alex. Ele disse: pastor, onde é a sua igreja? Eu falei: cara... expliquei para ele, né? A gente está sem igreja, nós fechamos a igreja. E de imediato eu falei com ele que um dos problemas era o financeiro. Na verdade, a gente estava caçando uma desculpa para... Pode procurar um lugar lá que eu te dou o dinheiro pra... Resolvi. para pagar. E no outro dia levou o dia lá em casa, alugamos no JK. Essa transição, pastor, parece não virou uma chave dentro de mim. Eu acordei. Se o senhor me perguntar o dia que foi, eu não sei. Perguntar se foi um de manhã, de tarde, eu não sei. Mas eu virei um outro Tiago, com uma outra mente. E o principal de tudo foi quando eu comecei a aceitar quem eu era. Eu tinha um problema de aceitar quem eu era. Porque a gente vê, igual eu falei, os pastores pentecostais, né? Então aquela pegada de iniciar queimando já, assim, incendiando a igreja, eu não tenho. O meu estilo, eu começo a pregar mais tranquilo. Pode ser que vira, pode ser que não vira, mas agora a gente tá mais tranquilo. Mas eu não aceitava isso. Eu queria ser o cara e foi muito frustrante. Quando eu me aceitei, a gente foi pro JK que virou essa chave, eu comecei a enxergar mais a obra de Deus de uma maneira mais séria. Eu comecei a observar mais as coisas e comecei a deixar sair para fora o que Deus já tinha colocado no meu coração. Eu simplesmente fui eu. As coisas começaram a fluir. As pessoas começaram a gostar das mensagens. É aí que eu fui surpreendido. Porque as pessoas começaram a falar:
Pô, cara, lá no Bairro do Carmo você não pregava assim. Nossa, 2 anos atrás você não pregava assim. O que aconteceu? Não, eu tô amando as suas pregações. E eu fui perceber que a única coisa que Deus espera é que a gente seja a gente mesmo. Isso é da área da música, eu também sou. Eu participei de um evento de música e eu tive a oportunidade de falar com alguns ministros de louvores do meio pentecostal. E eu sempre tenho esse problema, e não é só nos músicos, eu vejo esse problema, né? Os nossos ministros, eles, como todo mundo no início, se espelha em alguém, se inspira em alguém para começar, tá tudo certo, né? Sim. É até um pontapé inicial, mas nesse dia o Céus ministrou no meu coração algo. Dentro do que Deus te deu, você é ilimitado. Dentro do que você está copiando, você é limitado. Exemplo, eu posso copiar o seu estilo, mas eu vou me limitar a fazer o que você faz. Sim. Mas se eu for entregar o que os céus me deu, eu tô ilimitado, irmão. Eu não sei o que os céus vai fazer agora. Ele é sem limite. Ele vai fazer a mensagem chegar de uma maneira do jeito dele. Do jeito dele. Teve um dia que eu fui pregar na igreja, e quando eu cheguei na igreja, né, é tipo assim, aqui na cidade, Deus tem me dado esse público jovem, sabe? Eu tenho conseguido comunicar com eles. E foi através disso aí, dessa limites que Deus tirou de mim, porque agora eu estou debaixo do propósito. Assim, pastor, eu tô ansioso demais para ver o senhor pregar, para ver o que Deus vai fazer. E eu respondi para ele o que estava no meu coração. Eu falei, cara, eu também tô muito ansioso, porque eu não tenho noção do que Deus vai fazer. E de fato, quando a gente está centrado naquilo que você é em Deus, você sobe pro altar sem intenção de atingir expectativa de ninguém. Você sabe, você está igual todo mundo está ali. Você está no mesmo patamar que eles. Eles estão ansiosos para ver o que Deus vai fazer, mas você também está. Talvez até mais que ele. Você está até com medo, você fala, Deus, como é que vai funcionar isso aqui? E isso para mim foi libertador. Foi libertador. Eu tive vários pastores que eu admirei demais no meu começo. Um deles, muito pentecostal, foi o pastor Abílio Santana. É um cara que tem um conhecimento, né, violento. Então, e outros pastores que eu ouvia muito, igual o Marco Feliciano, quem nunca ouviu? E quem nunca imitou, ao menos uma fase, né? Um pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação. Mas só que quando eu descobri quem eu era, hoje eu tenho paz, eu tive paz, sabe? Eu acho que a maior dificuldade nossa é essa. É de reconhecer, nós que eu falo, ministro de um modo geral, quer seja de louvor, quer seja da palavra, é aceitar quem ele é. Fulano atingiu, cara, um nível bacana, beleza. E pode, igual o senhor falou, pode servir como fonte de inspiração. Mas quem eu sou? Qual o propósito que Deus quer comigo? Qual o estilo de mensagem que Deus quer colocar nos meus lábios para que eu possa levar para 7 Lagoas? Que eu não estou em outra cidade, eu não estou em São Paulo. Estou aqui. Eu estou em 7 Lagoas. E qual é o estilo de mensagem? Qual é o formato de um pregador que Deus quer levantar para 7 Lagoas? Para essa juventude daqui. Para esse público aqui. Então, uma das maiores preocupações minhas, quando eu vou preparar um sermão, é essa. Para quem eu estou falando? Ou eu sou, como diz o pastor, se eu não me falha a memória, Hernanes Dias Lopes, que diz isso. Ele fala assim, tem aquele pregador que prega ao público e tem o pregador que prega diante do público. O pregador que prega ao público, ele atinge o público que ele está falando. Mas tem aquele que só está diante. Fala bonito, expressa bem, provoca um reboliço na igreja, mas é como se a igreja não conectasse na mensagem que ele está trazendo. Porque ele só está diante do público. E a gente tem que aprender que a gente precisa comunicar direto. Se o Lucas for lá, e não outra pessoa no lugar do Lucas, que o Lucas está copiando, só será possível se for o Thiago. Eu copiei minha esposa há muito tempo. Essência. Muito tempo eu copiei ela. Chega pegando fogo, eu tentava e a igreja congelada. A igreja do mesmo jeito que estava, ficava paradinho, olhando para mim como se dizia assim... E aí, o que você tem para apresentar? Mas é uma questão muito interessante de nós pentecostais, e aí nós podemos falar, porque nós, a nossa área, a nossa casa, tá no sangue. Que às vezes a pessoa vai estar pegando fogo sem estar pulando.
Isso é muito comum. Sim, sim. Alguém cheio, transbordando. Só que a reação dele não é espontânea como a de porque muitos. a gente acostumou só com essa movimentação. Exato. Só o movimento. Às vezes tem alguém que não está movimentando, mas está recebendo ali algo dos céus que pouquíssimos estão recebendo. Sim, sim. Isso é muito importante. A gente precisa antenar para isso. Isso aí até quando você sabe o propósito que você tá ali, você vai tranquilo, você sabe o que Deus quer falar. Você não vai preocupar com a reação do público, porque você tem um recado de Deus. E o recado de Deus, ou ele pode ser na brisa, como foi com Elias, ou ele pode ser também no terremoto, como foi com Paulo e Silas. Muito bom. Pastor, o senhor tem uma característica muito peculiar que são de poucos na atualidade. Poucos pastores hoje conseguem comunicar com a juventude. Isso é um fato. Sim. Poucos. Talvez se nós formos aqui elencar a nível nacional ou até mesmo aqui regional, nós não vamos conseguir encher os dedos das mãos de alguém que fala com o público jovem. E a gente tem aí uma massa de jovens muito grande. O que é necessário? Eu acho que o primordial é comunicar com eles na língua deles. É você ser jovem, ou você deixar espaço. Sabe uma falha muito grande que a gente vê da igreja que eu digo de um modo geral, é de você ser um homem, pastor Lucas, vou te usar como exemplo, ser um homem de difícil acesso. Você apresenta uma espiritualidade, não que seja errado, mas que a juventude nunca, ele olha para você e fala, cara, eu nunca vou conseguir ser esse cara. O semblante fechado, ou bravo demais, ou apresentar uma espécie de uma santidade que aquela pessoa nem está vivendo. Só que ele cria essa barreira, que podemos chamar de religiosidade. E o jovem olha e tem mais medo do que respeito. E a expectativa é que eu nunca vou conseguir chegar lá. Mas aí ele chega perto de você, no final do culto, e você fala, pode crer, e aí... Tá, dá uma cumprimentada diferente para você ganhar espaço, para abrir o coração dele. Você fala shalom, você fala shalom. Você fala paz e graça, você fala colé, você fala colé. Pra você ganhar ele, primordial, para você conversar na língua dele. E a igreja tem perdido os jovens por causa da comunicação. Não é falta de unção. Não é falta de oração. Mas é falta de uma boa comunicação. Isso é fundamental. Então eu vejo que precisa disso. A igreja precisa acordar para isso, os pregadores precisam acordar para isso e também deixar ser um homem acessível. Sabe? A igreja precisa perceber que a gente é falho também. A gente é alegre. E tem como ser cristão e ser alegre. Tem como você ser um pregador cheio de Deus, ungido por Deus, mas também seja gostar de um futebol. Você gostar de um time de futebol. Você comentar assuntos que não sejam só aqueles assuntos rústico, de rígido, rústico não, rígido, de igreja, porque isso aí acaba pesando demais, vira tédio, né? Vamos falar assim no linguajar bem. Então acho que falha muito na comunicação. Aqui na nossa cidade, Sete Lagoas, vamos trazer para cá, como é que o senhor vê o evangelho aqui? O senhor como pastor, e o senhor tem a vivência dos dois lados. O senhor já viveu fora da igreja aqui e está vivendo estando dentro da igreja aqui. Como que o senhor vê o evangelho aqui nessa cidade? O senhor fala no sentido de... É acessível às pessoas não crentes, o não crente tem desejo de ir na igreja, temos espaço abertos a não crentes, o evangelho aqui, as igrejas têm estratégias que são convidativas para as pessoas conhecerem a Cristo? Não, eu vejo que falhamos muito nessa missão e que Sete Lagoas precisa antenar para isso, para atingir todas as áreas, quer seja no esporte, quer seja... a gente tem pastores aqui que fazem trabalhos incríveis, igual da comunidade Amor e Cuidado. Tem um grande amigo meu, vou citar ele porque é um grande amigo meu, o Tiago. O Tiago é um cara destravado nessa parte da juventude, então ele consegue atingir várias áreas, e isso faz falta. Faz muita falta. Eu acho que o evangelho fica bem abafado. Falta revelar, literalmente, que Sete Lagoas é do Senhor. Mas esse Sete Lagoas é do Senhor não significa que precisa ser também como a moda antiga, né? Talvez a gente só vai com a praça, com a
caixa amplificada. Isso aí não é desejável aos olhos. Não quem faça seja errado, certo? Mas só que para o público jovem que a gente está falando, Sim. isso não vai ser atrativo. Então precisa de criar um esquema, alguma forma. Até eu me coloco aqui também que falha nisso, que precisa ser atingido sim. Precisa criar vários acessos, várias formas de comunicação para que possa conseguir atingir esse público. Muito bom. Nós estamos aqui de frente com o pastor Tiago Silva, uma alegria você que está aí do outro lado. Se ainda não comentou, não compartilhou, faça isso agora, dá tempo e é muito bom ter a sua interação conosco aqui. Pastor, deixa eu te fazer uma pergunta. Como que o senhor enxerga essa juventude da atualidade daqui a 10 anos? Estão sendo preparados para ser os pastores, os homens, os maridos, as esposas de amanhã de maneira correta? Pastorzão, o que acontece? A gente também não pode falar que, de um modo geral, não estão. Mas precisa, até em questão do que eu te falei, de uma melhor comunicação com essa juventude, para você tratar de perto, para você observar e não espantá-los. Há uma preocupação muito grande para daqui 10 anos. Porque se a gente for pegar a igreja de 10 anos atrás, para hoje nós chegarmos aqui, onde nós estamos, nós tivemos os nossos pais na fé, que foram homens que não tiveram muita liberdade, até em questão de usos e costumes, mas que nos trouxeram até aqui. E nós não podemos negligenciar o trabalho deles. Mas eu me coloco na posição de que cada dia eu preciso mais passar essa visão para frente. E isso a gente precisa fazer com estilo de vida. Isso não é só com palavras. Isso é com princípios. Isso é com limites. Como diz a própria Bíblia diz, não remova os marcos antigos. Nós que estamos na linha de frente, graças a Deus, por isso que Deus nos escolheu para isso, aqui presente, a gente precisa de mostrar ou ser exemplo. A nossa maior falha como igreja é quando deixamos de ser exemplo. Afeta a próxima juventude, não tem a ver conosco. Tem a ver com a próxima juventude. O trabalho que eu faço hoje não tem a ver comigo, não é para me enriquecer, não é para me encher minha igreja, não é para me encher meu ego, para ganhar seguidores no Instagram, não, é para despertar a próxima geração. E a próxima geração só será despertada se os pastores atuais forem homens de exemplo. Se nós não colocarmos na nossa cabeça que nós carregamos um algo para a próxima juventude, a palavra, não sei se a palavra certa é essa, mas vai desandar tudo. Porque já veio, em tese, já veio em decadência. E se a gente não colocar um basta agora, não organizar agora, não sermos pastores diferentes, pastores ungidos, pastores que não só falam da Bíblia de Deus, mas conhece o Deus da Bíblia, que tem intimidade com Deus, nós não vamos conseguir. É claro que Deus sempre vai guardar os seus remanescentes, mas aí nós vamos falhar na missão. Porque a velha guarda passa mal com algumas posturas da nova geração, né? Exemplo, eu não sei qual é a avaliação do senhor, e é muito bom só ter um público jovem, a gente tá aqui, é um lugar sensacional pra gente trocar essa ideia. Junto com a aceitação da juventude, acaba passando muita coisa. Exemplo, normal hoje ter bloquinho de carnaval cristão junto dos outros blocos. Isso é uma estratégia saudável? Aí não exagerou demais na dose? Não é perigoso essa linha? Como é que o senhor vê isso? Olha, o carnaval em si... Eu tô falando do carnaval, mas assim, diversas outras... Várias outras maneiras que criam para tentar atingir isso. o público. É muito difícil.
eu não vou falar que é impossível, mas é muito difícil. Você seguir essas linhas e mesmo assim manter um nível com Deus. É um risco muito grande. É você pegar seus jovens, para qualquer coisa que você for fazer, seja igual o exemplo ou outros, e colocar numa faixa de Gaza. Se essa turma não estiver preparada, pronto para a guerra, e quando a Bíblia fala em Efésios 6, né, que vem as armaduras, se o senhor for analisar, é uma de todas as que fala, somente uma é de ataque. Todas são de defesa e proteção. Capacete, escudo, coraça, é espada. Porque o evangelho não tem a ver com muito ataque, mas tem a ver o quanto você aguenta apanhar e quanto defesa. Porque quando eu pego a minha turma toda e coloco ela de linha de frente para criar qualquer padrão, para tentar trazer o que está lá para cá, a probabilidade de realmente, vamos falar assim, bem mineiro, abrir as pernas e passar de lá para cá também, o que não é bom, a probabilidade é muito grande. É muito grande. Então é um movimento muito arriscado. Precisamos criar linhas para evangelizar, mas sempre com o pé no chão. Mas então, qual que seria a estratégia para a gente falar com a juventude? Como é que a gente melhoraria a comunicação? O senhor já deu 2 pontos aí. Ser acessível é muito interessante e não vender a ideia que a gente é super-homem, que a gente não peca, etc. Mas como que comunica isso para eles? Porque muitos pastores até querem, mas tem dificuldade da comunicação com os jovens. Pastor, acho que seria a melhor forma seria atingir aonde eles estão. Quer seja via o Instagram mesmo, é uma arma violenta. E outras maneiras que não seja muito radical. Muito radical. Mas precisa criar esse padrão para essa comunicação. Sabe? Então, é difícil. É algo muito difícil. É um desafio para essa nova geração, né? Que é uma geração que anda muito rápido. É demais, então, evolui muito rápido. Quando você pensa, vou fazer isso aqui hoje, você já tem que ter uma ideia nova. Se você não colocar ela em prática hoje, amanhã ela já não vale. Então essa seja a maior dificuldade. É verdade. Quero até mandar um abraço aqui para os nossos irmãos dos carregadores de unção, né? Da vigília. Tivemos lá ministrando e eu quero tocar num episódio aqui que eu achei muito interessante. O senhor ministrou na vigília e no final da vigília, ao fazer o apelo, né? Veio alguém, se entregou a Cristo e alguém que já teve usando droga com o senhor e agora como é que é essa sensação? É uma loucura, pastor. Ali. É uma loucura porque passa um filme na nossa cabeça. Passa um filme. Quando eu vi ele veio andando de lá, minha cabeça só contextualizar aqui para quem tá nos acompanhando, talvez eles não vão entender. Sim. Pastor Tiago ministrou numa vigília, foi semana passada, né? Foi sábado passado. Sábado passado, e ao final da ministração, ele convidou as pessoas que ainda não tinham confessado a Cristo como único, suficiente Senhor e Salvador. Veio na frente um jovem que já havia, anos atrás, utilizava droga junto com o pastor Tiago. E ele se rendendo a Cristo ali agora. Essa sensação, eu fiquei pensando, que sensação é essa? É uma loucura. É uma loucura porque diante de você você vai, literalmente, você volta anos atrás. E ali você vê de onde Deus te tirou. Sabe? Uhum. E agora você tem a expectativa de buscar de lá também aquilo que estava. E no JK, isso acontece comigo assim, de uma forma assim, diária. Porque do JK eu conheço tanto o traficante ao pastor. Eu fui nascido e criado no JK. Uhum. Então são pessoas assim que esse episódio ou outros acontece isso, literalmente a gente vê o quão Deus é bom. E aqui entra naquilo que eu falei com o senhor. Deus é bom demais de dar essa dádiva, esse presente pra gente. Não tem dinheiro que paga isso. Você conseguir sair do mundo das drogas e hoje você tem acesso para conseguir buscar alguém, tirar alguém, sabe? Ele foi um rapaz que a gente viveu, ele morava no Planalto. E eu também morava no Planalto nessa época. A gente era todo dia. Não tinha momento, não tinha hora, não tinha lugar. Toda hora era hora. Todo momento é momento, todo lugar é lugar. Então, é um presente que Deus dá pra gente, quando você vê que o que Deus colocou na sua vida, né?
carregar essa unção, literalmente na vigília, carregador de unção. E eu quero até agradecer a Deus pela vida desses 3 pastores que criou esse maravilhoso evento. Sim. Tá ficando assim incrível, né? Sim, com certeza. Teve um deles foi marcado com pedrada. A primeira vigília, né? Foi muito. A vigília de Estevão. É isso aí. Foi debaixo de pedra. Mas foi muito assim. É para aprendizado, né? Sim. Para aprendizado. Fica um marco, fica registrado lá. Pastor, mas é muito bom, pastor. É muito bom você saber que você saiu e agora você está tendo a oportunidade de ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração para outra pessoa. É assim, eu não sei nem te explicar, não. Eu tô anestesiado daquele dia até hoje. É muito importante que o senhor tenha uma característica ministerial diferente da maioria. Geralmente as pessoas que vivem numa escravidão, principalmente essa como droga, quando eles entregam a vida a Cristo, até têm seus ministérios, eles acabam indo para outra cidade, para outra localidade. Sim. O senhor não, o senhor está no mesmo lugar e no mesmo bairro. No mesmo bairro. No mesmo bairro. Aonde hoje é uma igreja era um bar. E por diversas vezes nós já usamos droga dentro daquele bar. Onde é a igreja hoje? Onde é a igreja hoje. Rapaz. Antigamente era um bar e nesse bar a gente já usou droga. Tanto eu quanto meu irmão, como outras pessoas. Eu tenho isso, aquela passagem quando a Bíblia diz assim que João Batista estava batizando no Rio Jordão. E saía de Jerusalém, Judeia e ia até João. E a fama de João cresceu. Não foi João indo para Jerusalém. Não foi João indo para a capital. Foi aonde Deus plantou ele. Ele cresceu ali. E eu vejo Deus fazendo isso conosco. Sabe, ali naquele lugar. Um dia eu estava sentado lá na praça e veio um moço que acompanhou a minha história, sentou do meu lado e falou assim, cara, quem te viu, quem te vê, hein? O que Deus fez? Então isso aí pra mim é o maior testemunho e milagre. Eu já penso assim, Deus, já entendi por que o Senhor quer que a gente fique aqui mais um tempo. Porque tem algo a ser feito. As pessoas procurar. Sabe? As pessoas bater no seu portão, as pessoas ir na porta da igreja te procurar. Porque te conheceu antes e agora vê. Só vive isso com constância? Vivemos isso com constância. Gente que congrega lá, que estudamos junto. Que legal. Pessoas que acompanhou a minha história mesmo. História assim, eu saio pra fora da igreja, a praça tem gente. Tem vezes que as pessoas vão no bar lá do lado e param assim na porta da igreja, fica lá um tiquinho depois da sequência, porque será que eu acho que não acredito. Eu acho que pensa assim, será que é ele mesmo? E depois você ouve as pessoas falar. Então só deu muito trabalho, pastor. Ah, demais. demais. O joelho da mãe deve ter ficado calejado. Nossa, coitada. Coitada já é bom que ela orou também. Fiz ela ser um pouco de oração. mas é isso mesmo, pastor. Foi assim, ali a minha... Eu amo aquele lugar. E ministerialmente hoje, quais que são os seus planos, seus sonhos? O que o senhor espera? O que o senhor está idealizando? Olha, a nossa expectativa, igual eu falei, a gente pastoreia por um chamado, mas a gente tem um sonho de crescer. Passar para um ambiente maior, não para ego, mas para atingir um público maior, sabe? A gente tem a minha esposa aqui que tem um público feminino assim, de uma forma violenta. Ela tem um trabalho que ela fez que Deus nos deu a dádiva de trazer a Estela Laura, né? Foi um presente que Deus deu. Pensa numa menina humilde, sabe? Quando minha esposa entrou em contato com ela, de imediato já aceitou, já e sem custo, tá, pastor? Sem custo nenhum. Foi um presente de Deus mesmo. Então, ela tem um público muito bacana com os jovens. A gente também tem trabalho lá com crianças, com jovens, não, com as mulheres. A gente também tem um trabalho com as crianças, que todo mês de outubro a gente fecha a praça toda. Que legal. E coloca as crianças lá e 450, 500 crianças brincando. E então, a nossa meta é atingir todos os públicos. É nos preparar. Estamos nos preparando para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, para o público de mulher, para o homem e o público de um modo geral. Nossa expectativa lá na igreja, eu fiz um ato profético, né? Eu gosto muito desses negócios. E no meio da igreja, eu ranquei o piso, fiz um buraco lá e chamei os membros. E eu peguei uma Bíblia e 1 litro de óleo. Enterrei a Bíblia, coloquei a Bíblia e derramei 1 litro de óleo. Porque esse é o meu dilema.
Enquanto eu tiver vida, a IPSALE vai ser uma igreja de palavra e unção. Nós não vamos sair disso. Enquanto eu tiver vida, nós vamos pregar a verdade com clareza, com transparência. Então a minha meta é ministrar essa verdade com corpo, alma e espírito. E com todo amor que eu tenho por ela. Se vai crescer amanhã, eu não sei. Mas eu sei que o trabalho que eu estou fazendo hoje é um trabalho sólido, consolidando, trabalhando com os que têm, porque eu acredito que serão os pastores de amanhã. Talvez amanhã eu nem congregue na IPSALE. Eu não sei, né? A gente não só pegada a isso, mas a IPSALE ela vai continuar sendo uma igreja de unção e palavra, e quem tiver no meu lugar vai estar na mesma pegada. A gente está trabalhando com o pessoal, ensinando esse pessoal para dar sequência a esse legado. Pastor, fala uma experiência que o senhor teve com Deus que foi marcante para sua vida. Uma experiência com Deus pessoal. Isso aqui, eu vi Jesus assim, ele passou pela fenda, não esqueço. Pastor, eu lembro um dia, são dois, mas eu vou falar esse primeiro. Pode falar os dois. Eu lembro um dia, o primeiro então foi o seguinte, nós estávamos no meio de um culto, eu estava ministrando a palavra, e do nada uma mãe levantou com a criança no colo. Ela levantou com a criança roxa, sem ar nenhum. E ela, pelo amor de Deus, meu filho está sem ar, meu filho está morrendo no meio da pregação. E eu pensei assim, né? Eu nunca passei por isso. Aí ela foi para fora, eu falei, não, foi para fora para entrar pro carro dela, eu falei, não, vem cá atrás dele aqui. E o menino sem ar. Subiu no altar, eu coloquei a mão na cabeça dele e falei que igreja, assim, vamos orar. Enquanto eu estava orando, com a mão na cabeça dele, ele voltou a respirar. De uma maneira assim, milagrosa, e ele ficou, a criança ficou como se nada tivesse acontecido. Para mim isso aí foi um grande divisor de água, porque foi uma decisão muito difícil, né? Igual Salomão, quando ele vai partir, tá indo pro carro correr, qual que é a ideia? Vai pro hospital logo e some, né? Em nome de Jesus, vai ter que ir pro hospital mesmo. Naquele exato momento eu falei, traz pro altar. Aquilo, já tava sentindo aquela presença no meio da pregação, e isso eu vi Deus de uma maneira extraordinária. Mas teve um fato pessoal comigo, passando um momento muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Eu tinha um carro bem pentecostal, sabe? Você já sabe, né? Onde deixa óleo derramando, sabe? Aquela fumaça sai na frente, atrás, bateria dentro do carro. E eu tava passando por um momento muito complicado. Eu falei, Deus, por que a gente tá passando por isso? Então, melhor só me levar. Não quero continuar, né? Se viver, eu vou viver pro Senhor. Mas se eu quiser me levar, eu já tô tranquilo, o Senhor pode me levar. Enquanto eu falava isso, eu senti um cheiro de gasolina muito forte. Eu olhei para trás e eu vi o rastro ficando de gasolina. Eu parei o carro, olhei lá assim, falei, tinha uma mangueirinha solta. Falei, possivelmente é essa mangueirinha. Coloquei a mangueirinha no lugar, liguei o carro e fui no posto de gasolina colocar 10 conto de gasolina. E quando eu paro para colocar gasolina, eu falei, cara, vazou uma gasolina no meu carro. Aí ele falou assim, mas aonde? Eu falei, aqui na frente, aqui, a mangueira estava solta. Ele falou, deixa eu ver. Quando ele abriu, o motor estava tomado de gasolina. Nossa, Deus. E ele falou comigo assim, você não morreu porque Deus não deixou. E a minha oração, enquanto a gasolina vazava sem eu saber, eu falei, Deus, me leva. E quando eu chego no posto, 1,5 km à frente, o frentista, ele falou comigo assim, você não morreu porque Deus não deixou. Naquele exato momento, Deus me respondeu. Deus falou comigo, tá vendo? Não deixei, porque eu não quero te matar agora. Se eu quisesse te matar, você tinha morrido. E a prova foi essa, o seu motor tá infestado de gasolina, o carro não pegou fogo. Eu não te matei, porque eu ainda tenho uma obra para fazer na sua vida. Porque aí a gente passa a entender que não é só sobre a gente. Eu prego, não é sobre mim. Eu deixo de viver algumas coisas que até pela minha idade eu poderia viver, há 9 anos atrás, não é por mim. A gente passa por coisas, o ministério pastoral tem tanta humilhação, tanta coisa que a gente ouve, tantas afrontas, sabe? Que a gente ouve, mas não é por você. É pela obra, é por aquelas pessoas. Aí você passa a entender o quão é poderoso e o quão é a responsabilidade imensa isso que a gente faz e vive.
E ali eu já comecei a entender que literalmente não dava para morrer. Porque para morrer eu não prestava também, não, porque eu tinha uma obra para fazer aqui ainda. Então foi uma experiência assim que ficou registrada na minha mente e possivelmente não sai até a volta de Cristo, não sai. Pastor, se alguém te perguntasse qual é a característica do seu ministério hoje, você diria o quê? É uma ativação para a juventude. Uma ativação para a juventude. A minha oração todos os dias é que eu venha ser um homem de exemplo para os jovens. Deus me deu um amor para falar para a juventude de uma maneira assim incrível. E eu tenho me preparado para isso, pastor. Em comunicação, a forma, igual eu já falei aqui um tempo atrás. Então, hoje o meu ministério, a existência do ministério Tiago Silva, não falo nem ministério Pessalho, eu falo ministério Tiago Silva, aquele homem que vai de igreja em igreja pregar a palavra, não é por ego, não é por agenda, que eu costumo dizer que eu não sou aquele cara que cumpre a agenda. Eu sou um profeta. Então, a minha meta é chegar em cada igreja e falar para jovens. Eu até costumo dizer que vai chegar um momento que a gente vai, algumas igrejas, a gente vai ter que encurvar debaixo do sistema, para você pegar o microfone daquele sistema e falar para aqueles jovens que estão debaixo daquele sistema. Então a gente tem, são dias de homens muito flexíveis, né? Homens rígidos não vai conseguir fazer isso. Então Deus tem me dado a graça de pregar na igreja. Dá só um exemplo na Assembleia, como também na Lagoinha. Um dia eu tô todo de paletó, outro dia eu já tô mais com tênis. Por quê? Por causa dessa comunicação que eu preciso trazer. Então eu preciso ser... Há momentos que vai precisar de ser... Se enquadrar em usos e costumes de alguma igreja. O senhor sabe disso no Ministério de Itinerância. Vai ser... A minha linguagem vai ser necessária trocar para me conseguir chegar onde eu preciso chegar. Ou onde Deus quer que eu chegue. Então, a característica do meu ministério hoje é uma ativação para os jovens. Minha preocupação é a próxima geração. Daqui 10 anos, como que o senhor imagina Ipsali? Uma igreja avivada, amante da palavra. Claro que vai ser enorme, né? Em nome de Jesus. E na mesma pegada. Eu quero ficar um velho chato. Não vai ter esse negócio de ficar igual mastigando canto de boca, não. Só vai ser um velho inteiro. E pregando a palavra na mesma pegada. Eu não quero sair do altar, não. Muito bom, muito bom. E pastora Márcia é sua esposa. Como é que é essa questão? Ministerialmente, vocês estão ali? É pastor presidente, vice-presidente? Como é que funciona? Sim. Ela é vice-presidente. Márcia, ela tem um apoio, assim, ela é muito de oração, sabe? Ela é aquela pessoa que puxa o cinto. Você vai e fala, peraí, calma, que as coisas não funcionam assim, não. Respira. Onde é que você lá vai? Você tá pensando que você é quem? Eu tô pregando, ela tá lá, no horário. E ela tem um trabalho ímpar com as mulheres. O trabalho dela é, assim, incrível. A igreja Santuário da Libertação ficou muito conhecida por causa do trabalho com as mulheres. Se você for num culto de mulher que ela faz lá na igreja, não cabe de gente lá dentro. E até por isso, né? Deus está olhando para nós, precisa dar um lugar maior para eles. Porque esse último que ela fez agora veio um micro-ônibus de outra cidade. Então, o Congresso Geração de Débora, que esse ano também tem surpresa aí, tem um pastor abençoado que vai vir, já está fechado, já ela vai divulgar lá, vou deixar para ela falar nas redes sociais dela. Então, ela atinge um público muito grande. Então, Márcia, ela tem um trabalho, até dos traumas que ela teve, até de onde Deus a tirou. E ela tem um amor imenso para falar com mulheres. Ela é assim, brava, mas tem um coração imenso. Pastor, se eu for analisar, eu costumo ser mais bravo que ela. Só que ela é mais assim, né? Carona fechada, assim, tudo. Só que tem um coração imenso. E aí atinge as mulheres assim, ela é vice-presidente e tem um trabalho com as mulheres violento. A Igreja Santuário da Libertação ficou muito conhecida por causa desse trabalho em especial com as mulheres. O senhor que atende algumas agendas em algumas igrejas, algumas não várias, o que o senhor percebe que falta hoje na liderança da igreja? Eu acho que na liderança de um modo geral, acho que as pessoas estão entrando
num algo muito complicado, que eu vejo que a liturgia do culto ela tem tomado mais espaço do que a liberdade do Espírito Santo. Uhum. Eu acho que a liderança da igreja tem que antenar muito, porque a igreja está entrando no automático. Os cultos estão virando formais demais. E a igreja está virando literalmente uma igreja automática. Eu venho para a igreja. Tem aquele grupo que vai dizimar, tem aquele grupo que vai criticar, tem aquele grupo que vai namorar. E aí na hora do culto a gente reúne. E se for aquela igreja que canta em harpa, canta em harpa. Se for aquela igreja que canta 3 hinos, oferta, uma palavra, a hora de dar glória, a hora de levantar, a hora de ir embora. E tá tudo certo, amanhã nós estamos aí de novo. Então a igreja está entrando no automático. Então a liderança precisa acordar para isso, para dar uma antenada na igreja, quer seja numa pregação pastoral, ou alguma coisa precisa ser feita, porque a igreja está entrando literalmente no automático. A gente compreende que nem todo mundo é pentecostal, mas a gente não compreende quando a frieza vai tomando conta, né? Tem o apóstolo Luiz Hermínio, ele fala algo muito interessante, que o morno não é o frio que está esquentando, é o quente que está esfriando. E esse é o perigo. É quando começa a esfriar. Mas quando está morno, está todo mundo tranquilo porque ainda está, né? Mas só que a Bíblia explica sobre isso. Então a gente precisa antenar muito, a liderança de um modo geral precisa antenar muito sobre manter essa chama acesa. Manter o Atos 2, né? Nos dias atuais. Muito bom. Pode pôr fé. Estamos com o pastor Thiago Silva. Já se inscreveu no nosso canal? Se ainda não, esse é o momento. É muito importante dar uma pausa aqui para falar dos nossos parceiros. Quer ficar bonito? Você, homem, e andar com estilo? Salão do Rocha Paulo César, na Santa Juliana. Ele vai ajudar você. Ele não é Jesus, mas ele faz muitos milagres lá no Salão do Rocha, na Santa Juliana. Quer comer um doce gostoso? Gilberto Doceiro, Cremoso da Roça. É Coisas da Roça também, mas o nome da loja é Cremoso da Roça, aqui no Mercadão, em Sete Lagoas. O irmão Gilberto Doceiro teve aqui, ele falou que o doce não engorda, o que engorda é refrigerante. Então pode ir lá, tranquilo, e fique à vontade. Pastor Thiago, um ping-pong aqui. Fale um erro e um acerto na sua liderança. Um erro e um acerto. Mais fácil achar o erro, né? Do que o acerto. Eu acho que, por muitas das vezes, o erro talvez seja ter se longânimo demais. E o acerto seja todas as vezes que precisar de disciplinar, você chegar e sentar e conversar com alguém tete a tete, que eu acho que seja a melhor forma. O erro, longânimo demais, pastor. Eu sou muito longânimo, sou muito pacífico. E isso chega a um ponto que, para a liderança, acaba que seja um pouco prejudicial. Jesus é? Tudo. A Bíblia é? Tudo. A igreja é? O lugar de comunhão. Casamento é? A base. Pastor Thiago é? Ministro do Evangelho. Amo Cristo. Servo do Senhor. Se eu tivesse que falar para a juventude, quero que o senhor divide a sua fala em 2. Primeiro, para aqueles que ainda não conhecem a Cristo. E depois, para aqueles que conhecem a Cristo. O que o senhor diria? Para quem não conhece a Cristo, você não sabe o que você está perdendo. Porque não existe coisa melhor. Eu tive do lado de lá. Melhor do que a maconha, melhor do que a cocaína, melhor do que qualquer outra coisa. É Cristo. Preenche todos os vazios. E para quem está do lado de cá, eu falo as palavras que Paulo disse para Timóteo. Reaviva o dom que há em ti. Falaria isso. O senhor entende que todo mundo ou todo jovem que está na igreja, ele pode ser usado por Deus em alguma área? E como que esse jovem desperta isso, se ele pode? Pode. Precisa muito de se conhecer. Eu acredito que naquilo que é o nosso chamado, você consegue, Deus dá habilidade para isso. Então ser curioso em saber, procurar aquilo que o interessa. Porque Deus vai habilitar para determinado, vai te dar as ferramentas necessárias para aquele trabalho que você
faça o que ele te escolheu para fazer. E eu acho que a maior dificuldade nossa hoje, pastor Lucas, não é nem descobrir o chamado, é aceitar. Eu acho que por onde a gente passa, por quem a gente conversa, a gente observa isso. Que a dificuldade é aceitar o chamado. Porque o chamado, ele vai falar com você o que pode e o que não pode. Existem pessoas que podem tudo, em tese. Mas existem outros que o Senhor escolheu para ser de uma maneira. Qual que é a nossa dificuldade? É se enquadrar isso. Por quê? Vai perder amizade. Vai perder companhias. Nem todo mundo vai querer estar perto de você, porque você vai ficar conhecido como aquele chatão, santão, mas só que você precisa compreender que você tem um chamado. E esse chamado precisa ser cumprido, custe o que custar. Porque eu sou como pastor que fala com a juventude, acho que essa é uma dúvida de muitos jovens, né? Como que eu vou descobrir para que eu fui chamado? Eu acho que é começar a envolver. É começar a envolver. E aquilo que a gente tem aqui dentro, tá aqui dentro. Uhum. É até difícil usar palavras, mas você consegue, você pode fazer várias coisas, mas existe só uma coisa que você tem habilidade para aquilo. Claro que tem igual o senhor é dotado de dom, toca, canta, prega, mas só que tem algo, sim, que é aquilo que seja o marco, a marca do ministério do pastor Lucas. E isso aí descobre com o tempo, na medida que você vai envolvendo, você vai percebendo que o Senhor te deu armas certas para aquele trabalho. Muito bom. O senhor que já tem alguma parceria ou trabalha com alguma clínica de recuperação? Não. Eu tô te fazendo essa pergunta, pastor. Sim. Provavelmente alguém que talvez não foi no seu culto ainda vai assistir. Sim. E talvez alguém que já até usou droga com o senhor pode estar assistindo isso aqui e falar assim: esse é o Tiago, eu lembro dele. O que ele tem que fazer para recuperar? Olha, a gente não pode negligenciar as ajudas, né? Uhum. Claro que não. Uma clínica de recuperação a gente não trabalha, não temos assim uma clínica que a gente indica ou que leva, mas se precisar a gente está à disposição de correr atrás. Nós já levamos lá em Coromandel, você já ouviu falar? Demais. Já levamos jovens para internar numa clínica lá. Procuramos parceria, arrumamos carro, levamos, visitamos depois. Eles não estão lá mais, mas visitamos. Outros também já levamos para mulher, para homem. A gente não tem uma específica, mas se precisar da nossa ajuda, sempre à disposição. A gente não pode negligenciar nenhuma espécie de ajuda. Claro que se tem condição de ir para uma clínica e ficar na clínica, beleza, bacana, até para a pessoa se restabelecer de novo, mas entendendo que aquele que liberta, ele continua sendo o mesmo. A chave é a mesma, é Cristo. Na avaliação do senhor que já teve do lado de lá, essa questão de drogas vai na linha. É Cristo mesmo? Porque essas terapias, sim, elas têm a sua contribuição, mas essa libertação, na sua avaliação, é de fato Cristo? Cada experiência é uma experiência? Como é que o senhor vê isso? Eu vejo que tem pessoas que conseguem parar de usar droga sem ir na igreja. Terapia, bacana demais. Ótimo. Mas a maior libertação, ela sempre vai estar em Cristo Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Claro que podemos olhar, eu não entendo muito disso não, mas se você puder conversar com alguém, a pessoa descobrir um trauma, a pessoa alinhar, coach, faz psicanalista, alinhar a mente da pessoa, para a pessoa destravar de novo, para ela voltar em si. Claro que tudo isso contribui. É bom, bacana. Eu lembro um dia, eu fui para uma clínica de recuperação, fiquei internado. E quando eu cheguei lá, eu fui contando a história, se não me falha a memória, foi lá em Raposo, o nome dele é William. E eu fui contando a história dele, ele deixou falar tudo. Tudo. Quando eu acabei de falar, e no final da frase eu lembro que eu falei assim: eu tô no fundo do poço. No fundo do poço. Aí depois que ela acabou, deixou eu desabafar, né? Ele falou comigo: você tá no fundo do poço? Eu falei: tô. Ele falou: então para de cavar e sobe. Não cava mais não. Naquele momento, pastor, eu fiquei numa raiva que a gente espera alguém falar assim: ô meu filho, vem cá que eu vou te dar aquele abraço, né? Nós vamos subir junto. Ele falou: não, para, sai daí, ué. O que você tá fazendo que você tá descendo mais ainda, então?
Naquele exato momento eu fiquei com muita raiva dele, mas depois eu falei assim, peraí. Fato, agora eu preciso fazer o caminho de volta. Isso aí é Cristo que vai ajudar, mas também é muita força de vontade. Para você desconstruir o que você construiu e reconstruir de novo. Sabe? A droga é isso aqui, a droga é isso aqui. É o menor dos problemas. É o menor dos problemas. Tá muito no nosso caráter. Tá muito em quem somos. Tem muito. A droga, ela não, você vai atrás dela. Mas ela é um problema muito pequeno. E depois que você conhece também o Espírito Santo, né? Você fica chapado do Espírito Santo, aí você não quer saber. Fica mais fácil, né? Como diz Thales Roberto, né? Dá esse aditivo celestial. Pastor Tiago, que alegria mesmo, muito bom mesmo para poder bater esse papo aqui com o senhor, muito bom. Quiser te encontrar nas redes sociais, como é que faz? Deixa suas redes sociais aí. Então, é Tiago N-A-S Silva. Tiago Nas Silva. O Tiago Silva também aparece, que é o nosso Instagram. Também tem o Instagram da igreja, né? IPSALE Oficial. E nós estamos aí para servir. E lá na IPSALE, quais são os dias de culto? Quem quiser cultuar lá com vocês, como é que faz? Toda sexta e domingo, às 19h30. E nós temos a oração também na segunda-feira, que começa às 20 horas. Aí a gente faz um período, cada uma hora individual, né? E depois a gente faz uma roda, fazemos uma oração e deixa Deus trabalhar através da manifestação dos dons. A gente tem os profetas lá abençoados. Então é segunda oração, às 8 horas, e sexta e domingo às 19h30. 19h30. O endereço da igreja qual que é? É Avenida Mendel 290 no JK. É na praça, na orla da praça do JK mesmo. Só que o nome não é Avenida Mendel, mas é na praça do JK mesmo. Praça do JK. Isso. Deus abençoe, um abraço aos irmãos da IPSALE. Suas considerações finais, pastor? Chegamos ao finalzinho aqui. Eu fico muito feliz com essa oportunidade. Eu espero ter contribuído para o reino de Deus. Amém. Sabe, para as pessoas que estão nos ouvindo, para você que está nos ouvindo. Espero ter contribuído de uma maneira assim ímpar. Tá? É muito pouco, né, daquilo que a gente tem, mas é tudo que a gente tem. A gente procura sempre estar vazio, despejar o quanto antes aquilo que Deus coloca no nosso coração. Então que Deus em Cristo abençoe e continue abençoando o Senhor. Obrigado Glória pelo convite, por lembrar da gente. A honra é nossa. Sou o menor da casa de meu pai. E mesmo assim o Senhor me chamou. Muito obrigado, meu pastor. Muito feliz. Experiência, primeiro podcast que eu participo. Glória a Deus. E é uma experiência assim, incrível. Muito bom, alegria tê-lo conosco. Amém. Obrigado você que nos acompanhou aí do outro lado. Deus abençoe a sua vida de maneira grandiosa. Na próxima semana, se o Senhor nos permitir, nós estaremos de volta. Tudo isso a gente faz dentro do reino, se for a vontade dele. Um forte abraço. Não deixe, não saia daqui se você não é inscrito no nosso canal sem se inscrever. Deus abençoe. Tchau, tchau.